dar início, eu só gostaria de acolher a todos vocês. Nós sabemos que hoje não tem somente catequistas hoje conosco, né? Mas tem muitos outros convidados de outras ações evangelizadoras, como irmãs, alguns diáconos, né? Que estão aqui conosco hoje. Então, a gente acolhe todos eles também, né? Com muito carinho, e pedindo que sempre se coloque à disposição também para nos ajudar nesse nosso processo catequético, né? Que sempre a gente precisa de pessoas que nos levem, né? Um pouco a pensar e a evangelizar, né? Assim sendo, nós acolhemos a todos, né? E a todas que estão, os padres, catequistas, coordenadores, agentes de pastoral, né? Todos vocês, para que a gente possa ter um frutuoso encontro. Vamos pensar um pouquinho nas nossas questões mais práticas, né? O nosso encontro, né, na nossa formação, ele será da seguinte forma, né? O padre Alberto ele vai apresentar de forma o tema, né, para a gente, e no final a gente vai ter um tempo para poder fazer as perguntas. As perguntas elas vão ser colocadas ou no chat, ou a pessoa levanta a mão, a mãozinha aí, para no final eu chamar, né, aquela pessoa que deseja fazer a pergunta. Nós sabemos que, devido ao tempo, não vai dar tempo a nós fazermos todas as perguntas que se colocarem ou no chat ou mesmo se escreverem. Então, a gente vai selecionando aos poucos as perguntas que foram colocadas no chat e também não vamos poder chamar todo mundo que se inscrever levantando as mãozinhas, certo? Eu espero que vocês compreendam um pouquinho esse lado nosso, porque o tempo é curto, então não dá para que todos falem, né? Padre Zeca está aí? Já chegou? Estou aqui, querido. Então, vou passar a Acompanhando palavra. tudo. Que ótimo. Então, vou passar a palavra para ti, para que o senhor possa apresentar o nosso assessor, que a gente convidou com muito carinho para o nosso encontro de hoje. Eu quero dar uma boa noite a todos, os catequistas, outros convidados que estão participando com alegria desse encontro. É um encontro importante. Trabalhar de um tema que para nós é muito caro, direito canônico. O importante agora é todos desligarem os microfones. Se você não desligar o microfone, vai atrapalhar a apresentação do padre. Desligue o microfone, vamos seguir essas orientações, que é comum. Não mexa no microfone. Se você ficar mexendo no microfone, fica dando microfonia e atrapalha. Quero agradecer ao padre Alberto Monte Alegre, canonista, reitor do seminário, São João Maria Vianney. Padre muito bom, muito maravilhoso, inteligente. E ele é a promessa para a gente hoje saber mais sobre direito canônico, dentro da nossa perspectiva catequética. Muitas coisas a gente precisa saber, muitos assuntos precisamos compreender. Então, Padre Alberto, muito obrigado pela sua disponibilidade nessa segunda-feira, 4 de março, estar aqui com nossos catequistas e convidados, né? A gente chama os outros convidados, que são tem os diáconos, as religiosas e tantas outras pessoas. Mais de 400 pessoas estão na sala. Isso significa que outras pessoas não estão nem conseguindo participar. Zé Carlos, muito obrigado pelo seu trabalho, pelo seu empenho, e a todos os catequistas, de forma especial, essa comissão arquidiocesana da pastoral catequética, né, desse serviço de animação bíblico-catequética. Esse nome foi justamente uma sugestão, né, de uma orientação vinda do próprio padre Alberto Monte Alegre. Eu pedi a ele para que a gente pudesse escolher um nome mais específico, como o Dom Sérgio pedia. Então, padre Alberto, fica com o senhor agora, este momento, essas explicações, trazer esse direito para nós, que é de direito para todo católico saber sobre os direitos, sobre os deveres
sobre as nossas relações, sobre o que nós precisamos conhecer acerca da nossa igreja. Muito obrigado, fica aí. Estou aqui numa reunião, estou lá e cá, mas eu estou aqui, estou na sala, não vou sair da sala, vou participar com vocês até o final, mesmo que tenha outra responsabilidade aqui. Muito obrigado, obrigado, Zé Carlos, obrigado a todos os catequistas. A palavra agora, Padre Alberto Monte Alegre, nosso canonista, que vai ministrar essa palestra para nós. Estou aqui. Boa noite a todos. Quero saudar de maneira especial o Padre Zeca, os outros padres que estão presentes, né? Para ver o Padre Rogério aí, cada catequista, né? Já agradecer a José Carlos e saudar ele por esse, agradecer pelo convite, né? Feito por meio dele, né? Para que eu possa estar com vocês esta noite, também saudá-lo e na pessoa dele saudar todos os catequistas, né, e os convidados, aqueles que participam deste momento de reflexão. Bom, eu vou ser sincero a vocês, né? O tema, ele é muito amplo, né? Espero que eu consiga abordar de modo satisfatório, né? Esse tema tão amplo que é o direito canônico no sacramento à iniciação à vida cristã, né? Então, claro que eu não vou aqui apresentar as leis, né, nuas e cruas, porque eu acho que isso não é pedagógico. Eu acho que a gente precisa apresentar e abordar o direito canônico com uma abordagem, seja ela espiritual, seja ela pastoral, né, como também jurídica, é claro. Não vou deixar de tratar o direito canônico, abordá-lo juridicamente, mas abordarei de modo mais, vamos dizer assim, mais que vocês possam degustar, né? Que vocês não se enjoem do direito canônico. Mas vamos lá, eu vou apresentar aqui um slide, né? Vocês estão vendo aí a tela? Sim. Sim, professor. Sim. Talvez seria bom colocar a tela cheia. Pronto, ok. Aí. Bom, direito sacramental, né? É o livro 4 do Código de Direito Canônico, que aborda todo o direito sacramental, ou seja, os 7 sacramentos, sem nenhuma exceção, né? E aborda, né, de modo jurídico, né, esses 7 sacramentos. Bom, a primeira coisa a gente precisa entender que o código ele é dividido Ô, padre, alguém Oi. entrou aí, fez a apresentação, derrubou sua apresentação. Eita, meu Deus, aí é você que tem que resolver. Eu vou derrubar a pessoa, simplesmente. Derrube. Meu povo, para de mexer aí. Não. Tem que entrar e não mexer em nada, gente, por favor. Pronto? Pronto. Bom, é bom que a gente entenda que o código é dividido em 7 Mas livros, você vai né? ter que colocar de novo, Padre Alberto. Ah, é? Tem que colocar de novo. Novamente aí o processo, por favor. Ô, gente, por favor, não mexa não, porque senão vai atrasar a gente. Deixa eu botar de novo. Pausou. É porque pausou minha... Vamos ajudar aí, pessoal. Retomar a apresentação. Deixa eu ver se vai agora. Vai. Pronto? Ok?
Quem mexer em algum botão, a mão vai cair. Então, agora, tira as mãos dos botões todos. Então, o código é dividido em 7 livros, e com o Concílio Vaticano II, né, foi priorizado na divisão dos livros justamente essa estrutura que a gente tem da tríplice missão de Cristo, né? De todo batizado, mas também de todo o povo de Deus, que é a missão de ensinar, santificar e pastorear ou governar. A missão de ensinar está no livro 3 do Código de Direito Canônico. A missão, ou munus, né, de santificar, está no livro 4 do Direito Canônico. A missão de governar ou pastorear está, vamos dizer assim, distribuída nos vários outros livros que nós encontramos no Código de Direito Canônico. Bom, então nós nos deteremos no mundo santificante da igreja, ou seja, na missão de santificar da igreja, e é dentro deste contexto que a gente encontra o direito sacramental. Primeiro, é preciso compreender que a igreja é instituída por Cristo e tem a missão de cumprir com fidelidade, né, o querer expresso pelo seu fundador no desenvolvimento das 3 funções por ele transmitida, como eu acabei de dizer: ensinar, santificar e governar no serviço da caridade. Por isso, a igreja ela foi fundada pelo Senhor para continuar sua obra redentora na história, segundo os desígnios do Pai, sob o influxo do Espírito Santo. A gente encontra ali em Mateus 28, 19 a 20, este mandato de Jesus, que é o mandato de não somente ensinar, mas de também santificar. E depois fazer discípulos em todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a missão de santificar da igreja, né? Ensinar-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. A missão de ensinar, né? Então, esse mandato não é uma mera formalidade, mas um fim específico que faz referência à missão de salvar a humanidade, e esta missão que o Senhor concede e chama a igreja a exercitar. O que é que a gente entende, né, sobre direito sacramental? Né? Primeiro, a gente precisa entender que a missão de santificar da igreja, ela tem 4 perspectivas, né? E a gente vai ver que essas perspectivas, elas se entrelaçam. Por exemplo, nós temos a perspectiva litúrgica na missão de santificar da igreja. Tem uma perspectiva disciplinar, que se interessa em estudar e regulamentar as ações do culto divino, né? Existe uma perspectiva teológica, que oferece uma reflexão sobre as verdades dogmáticas e identifica as exigências morais, ou seja, o compromisso que, ao ser santificado, o fiel, ao ser santificado pela ação sacramental de Cristo por meio da sua igreja, ele tem um compromisso moral. Ele assume o compromisso com Cristo, com a sua missão, né, concedida ao povo de Deus e herdada pelo povo de Deus, pela igreja, né, esse povo sacerdotal, e que também, né, a gente vai ver que vai ser regulada por algumas normas canônicas, este compromisso que cada fiel tem na igreja, dentro desta ação e desta missão de santificação, né? O direito sacramental, na verdade, é um direito que ele vai justamente fazer relação entre essas 2 perspectivas, a litúrgica e a teológica. Porém, tem uma outra perspectiva que o direito vai precisar interligar-se e abordar e disciplinar, que é a perspectiva pastoral.
A perspectiva pastoral é uma perspectiva da ação que faz referência à ação concreta da igreja. Como essa ação santificante acontecerá, né? Então, o que é que o direito sacramental irá fazer? Irá justamente ordenar e articular estas três perspectivas. A litúrgica, né? Justamente porque o direito sacramental ele vai dizer, olha, para que o sacramento seja válido, é preciso que o sacramento seja celebrado desta forma. Como também ele vai exigir, o direito sacramental vai exigir para a validade e a frutuosidade do sacramento, a fecundidade do sacramento na vida do fiel, ele vai exigir também que o fiel tenha um acolhimento à fé da igreja, aí entra a parte teológica dogmática. Como também ele vai exigir da igreja uma ação pastoral de modo condizente com aquilo que a igreja quer ensinar, quer transmitir. A gente jamais vai ter uma ação santificante da igreja e essa ação santificante não vai corresponder àquilo que a igreja acredita, professa e ensina. É bom recordar isso. Porque senão teremos uma igreja esquizofrênica, vamos dizer assim, uma igreja que fala uma coisa, ensina uma coisa e faz outra, né? Por isso aqui que o direito canônico ele é compreendido como norma da missão. Em latim quer dizer norma missionis. Pois ele vai fazer com que a missão da igreja ela seja direcionada e organizada para que seja a sua fé, seja o seu modo de celebrar esta fé, seja o seu modo de colocar em ação e agir, né, enquanto igreja, enquanto comunidade, enquanto cristão, né, enquanto fiel. Esse modo de agir no mundo, na realidade, não seja um modo desordenado, ou seja, não haja divisão. É por isso que o direito sacramental, né, ele vai fazer com que a igreja, né, ela possa adequadamente distribuir os seus bens espirituais ou seus bens sacramentais. E aí a distribuição se dará com justiça, né? Agora, a compreensão de justiça no direito canônico não é uma compreensão de justiça, vamos dizer assim, de Platão. Dá a cada um o que lhe convém. Não. A dimensão de justiça da igreja é a compreensão de lá de Mateus, quando Jesus é batizado, né? Ao ser batizado, João Batista, mas eu que deveria ser batizado por ti. Não eu batizar a ti, Senhor. E Jesus responde, dá uma resposta em Mateus a João Batista, dizendo: deixa que se cumpra toda a justiça. A justiça, na compreensão bíblica, sacramental, bíblico-sacramental, é uma compreensão de justiça enquanto realização da vontade de Deus, do bem que Deus quer realizar na vida de cada ser humano. Porque não é uma justiça onde um falta, né? Por exemplo, eu me sinto injustiçado porque eu não posso comungar, porque a igreja não me permite. Não, essa compreensão está errada. Né? Porque alguns comungam e outros não comungam, né? Por que a igreja não permite que todos comunguem? É porque existem essas normas, né? Então, primeiramente, é preciso que a gente entenda que isso não é injustiça ou deve ser compreendido como justiça, ou injustiça ou justiça. Né? Primeiro, a distribuição dos bens espirituais não se dá pela necessidade de cada um.
né? Oi, Padre, de derrubaram novo, você gente. mais uma vez aí, viu? Eita. Foi um padre que derrubou, não Foi o vai achar padre, não, hein? foi o padre Zeca, foi? Ou foi o padre? Quem foi o padre? Não, Que eu vou lançar. não, deixa eu Eu contar. vou. Agora Quem derrubar agora vai cair a mão. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se foi agora. Então, como eu estava falando, essa compreensão de justiça, né, não é que uma compreensão que parte do individual, da minha necessidade individual, mas que parte da minha necessidade de cumprir o que Deus quer realizar na minha vida e na comunidade, né? É bom deixar isso claro, né? Porque senão a gente vai fazer uma distribuição de acordo com a necessidade de cada um. E não a distribuição de acordo com a realização do projeto de Deus na vida de cada um, mas também na vida do seu povo. Por isso, a administração dos sacramentos, eles estão subordinados ao ressuscitado, que envia a sua igreja nessa missão de santificar. Com isso, os sacramentos não são para ser administrados conforme a vontade e a conveniência do fiel, olha aqui, mas segundo aquilo que Cristo estabeleceu como meio de salvação. Assim sendo, tais bens espirituais devem ser distribuídos em nome e na pessoa de Cristo. Isso é sério, né? Isso é muito sério e importantíssimo. Com licença, padre. Oi. Alguém derrubou a apresentação novamente. José Carlos, eu acho que nas configurações aí, você que é o gerente da apresentação, você consegue proibir que compartilhem a tela, deixando só o padre que você selecionar. Eu acho que tem... Bernadette está compartilhando tela por quê? Dona Bernadette Santana. Nos 3 pontinhos aí, José Carlos, acho que você consegue configurar para proibir. Isso, proíbe os participantes. É melhor, porque senão a gente não vai conseguir caminhar. Zé Carlos, eu tenho até horas para... Vamos colaborar aí, povo. Ligue seu microfone, Zé. até as 9h30, mais ou menos. Bom, aí eu me programo, certo? Vamos lá, posso ir? Pode. Estão apresentando ainda, Bernadette Santana. É a Bernadette de lá da capela do seminário, é? Ô, padre, mas Carlos, deixa eu te falar só uma coisa. A gente consegue ajudar muito se a gente não tocar em nada, porque a gente não vai poder falar agora, então a gente não vai ligar o microfone, a gente não precisa fazer nada disso, então a gente vai contribuir muito para essa formação se a gente ficar só ouvindo nesse momento, sem mexer em nada no aparelho que a gente está utilizando. Posso apresentar, Zé? Pode sim. Vamos lá. Quando você colocar, quem estiver apresentando sai. Ah, tá. Então tá. Pronto. Gostaria de pegar o cânon 843, parágrafo 2º, que fala o seguinte: ele ali, os sacramentos do batismo, da confirmação e da Santíssima Eucaristia, 43, desculpe. Os pastores de almas e os demais fiéis, cada um segundo a sua função eclesial, têm o dever de procurar que aqueles que pedem os sacramentos se preparem com a devida evangelização e a formação catequética para recebê-los, em conformidade com as normas dadas pela autoridade competente. Então, aqui o cânon 843, parágrafo 2º, estabelece justamente que os pastores de almas e outros fiéis, aqui inclui os catequistas, né? Cada um conforme o seu próprio munus eclesiástico, ou seja, a sua própria missão eclesiástica, tem o dever de cuidar que todos os que pedem os sacramentos estejam preparados para recebê-lo. Não basta identificar a necessidade da pessoa de que ela precisa do sacramento,
É preciso saber qual o grau de preparação e como preparar essa pessoa para que este sacramento, de fato, seja eficaz para a pessoa e para o processo evangelizador, para a missão evangelizadora. E é claro que isso vai ser feito com a instrução catequética, de acordo com as normas dadas pela autoridade competente. Com essa disposição, é claro, a gente entende que a normativa percebe muito claro uma das funções do direito sacramental na Igreja, que é de tutela, ou seja, de proteção da santidade do sacramento. E aqui eu queria sublinhar, evidenciar uma coisa. Cabe à Igreja, isso quer dizer, cabe a nós, tutelar a santidade, ou seja, proteger a santidade do sacramento. Aí alguém deve perguntar, mas será que a santidade precisa ser protegida? Seu microfone está desligado, Padre Alberto. Desligou agora, foi? Ou estava desligado? Não, desligou agora. Agora. Uns 10 segundinhos aí. Então, vamos lá. Mas com isso, o texto sumiu. Apareceu novamente. Agora, estou apresentando. Agora isso. Então, como eu falava, né, do cano, isso vocês escutaram, né? Cano 843, parágrafo 2º. Isso escutamos. Isso. Então, o cano 843, parágrafo 2º, fala justamente que os fiéis devem se aproximar preparados para a recepção dos sacramentos. E que cabe, não só à autoridade eclesiástica, mas também cabe a cada fiel, né, favorecer que quem se aproxime dos sacramentos para recebê-lo esteja preparado para que essa ação sacramental, essa ação santificante seja eficaz. Né? Isso significa, é claro, que cabe também à igreja enquanto comunidade, enquanto aquela que herdou a missão de Cristo de santificar, cabe à igreja proteger a santidade dos sacramentos. E eu falava com o seguinte: por que precisamos proteger a santidade do sacramento? A santidade não deve ser protegida, a santidade deve ser distribuída. Muito bem. Para que a santidade seja distribuída, é preciso que ela possa ser mantida como nós recebemos. Recebemos do Senhor. Eu não posso distribuir algo que, ao invés de ser aquilo que eu recebi do Senhor, eu estou, na verdade, distribuindo algo que é minha ideia, que é, talvez, a minha opinião, que é a minha verdade. Então, a igreja, ela tem a missão de conservar aquilo que ela recebeu, porque aquilo que ela recebeu não é dela, por isso ela não pode modificar. E ela precisa, então, guardar isso para guardar, conservar, para que assim a graça sacramental, a graça espiritual que ela recebeu, ela possa distribuir como ela recebeu. Por isso se fala de guardar a santidade do sacramento. Diante disso, que a gente não pode compreender e, vamos dizer assim, tentar resolver algumas situações particulares apenas olhando a necessidade do fiel. A gente precisa olhar a necessidade do fiel, mas precisa olhar como este sacramento está chegando à vida daquele fiel. Como esse bem sacramental está chegando à vida daquele fiel. Ou seja, será que o modo como este sacramento, essa ação sacramental, essa ação santificante, está chegando na vida do fiel, será que, de fato, está sendo eficiente no processo de santificação e de conversão daquele fiel? Por isso, é importante que a gente possa, né, apenas
oferecer os sacramentos, isso fala o direito, quando eles são oportunos, né? Ou seja, oportunamente. Isso quer dizer o quê? Que que precisa levar em conta que, ao usufruir os bens sacramentais, as exigências estabelecidas pelo direito divino, ou seja, pela vontade do Salvador, e pela natureza própria da coisa, ou seja, a santidade, a dignidade daquilo que nos foi dado como graça sacramental, precisa ser recebido, mas dentro das exigências que me é feita por este compromisso sacramental, por esta ação santificante, dentro das exigências que me são feitas, para que eu possa, né, fazer um processo de conversão e de configuração a Cristo Jesus. Então, o direito sacramental, para garantir a eficaz distribuição destes bens espirituais pela Igreja, ele deve cuidar o seguinte: isso serve para também os catequistas e aqueles que estão responsáveis de distribuir os bens sacramentais, os bens espirituais da Igreja. Primeiro, devemos levar em consideração os critérios de oportunidade, isto é, a circunstância, o tempo, o lugar e o modo apropriado para se pedir o sacramento. Se a gente pega, por exemplo, uma pessoa que ela não tem nenhuma disposição de conversão, uma pessoa dessa ela não pode jamais receber a absolvição dos seus pecados no sacramento da penitência. Se a pessoa não tem disposição de configurar sua vida a Cristo, ela não pode jamais, né, receber, não é oportuno, ela receber o sacramento da Eucaristia. E se a circunstância naquele momento não favorece essa conversão, é bom que a pessoa em si ela possa ser trabalhada, acompanhada, para favorecer uma circunstância mais congruente, ou seja, mais adequada, para uma abertura da ação de Deus na vida dela. É para isso que serve a preparação, é para isso que se serve a catequese, né? É para isso que se serve a pregação da palavra, né? Veja que cada sacramento ele tem um momento litúrgico da ação sacramental, mas antes, todo sacramento tem a liturgia da palavra. Todo, não tem esse. Até, se possível, o padre tiver tempo, até o sacramento da penitência tem o momento da celebração da palavra, ou seja, da escuta da palavra de Deus. E essa escuta da palavra de Deus, essa dimensão da palavra de Deus está justamente, pode estar impressa e pode se manifestar, seja o padre lendo uma passagem bíblica, da Sagrada Escritura, seja também na palavra do sacerdote, do confessor, que orienta o fiel dentro dessa perspectiva daquilo que ele rezou, estudou e aprendeu a partir daquilo que tudo isso que ele aprendeu da palavra de Deus, da verdade da palavra de Deus, né? A segunda coisa que precisamos cuidar nessa distribuição dos bens espirituais é estabelecer as disposições do sujeito que pede estes bens. Olha aqui que importante, né? As disposições dos sujeitos que pedem estes bens. Pois elas devem ser adequadas aos eventos salvíficos. Não existe salvação sem conversão, não existe salvação sem mudança de vida, né? Por isso que lá em cima, os critérios de oportunidade, também existe o tempo, né? O lugar. Ou seja, o tempo que eu peço o sacramento é o tempo da minha maturidade humana, cristã. Né? Por exemplo, não se pode conceder o sacramento, né, da eucarística, a comunhão eucarística, ou o sacramento da confirmação, antes da idade da razão. Né? Então, o tempo não é apropriado. Como também um lugar, tem gente querendo celebrar matrimônio, né, por exemplo, fora, né, do templo sagrado. Ou seja, que compreensão de sacramento é esse? Na verdade, é uma compreensão sacramental, ou seja, de desejo de pedir que Deus possa habitar justamente no meio do casal
e desta forma, aperfeiçoar o modo de amar do casal, fazendo com que este amor se torne sacramental para os filhos, para a família que é construída e também para a sociedade e para a igreja, para a comunidade? Ou será que ali é somente um momento de festa, né? Então, é oportuno ou não é? Né? Favorece ou não a ação santificante dos sacramentais, né? Sacramental. Cuidar da recepção para que ela seja legítima, ou seja, não venha a ser feita a administração sacramental quando haja uma proibição. Né? Por exemplo, a aplicação de uma pena, alguém que é penalizado por excomunhão. Né? Ou seja, uma pessoa que ela não pode acessar os sacramentos por algum tempo, justamente porque ela precisa fazer algumas mudanças na vida dela. Né? Lembrando que a excomunhão não é a exclusão total, mas é uma chamada, a gente chama de pena medicinal, ou seja, é um remédio que é dado à igreja, pela igreja ao fiel, para que ele possa rever o seu comportamento errado e possa voltar ao caminho exigido e proposto por Jesus Cristo para a sua igreja e para cada cristão. Né? Então, aqui, o fiel fica afastado dos bens espirituais com o propósito de conversão, de emendar-se, para depois voltar de modo frutuoso a usufruir desses bens espirituais e aproveitar dele o máximo, né? A compreensão de excomunhão é muito errada, né? Hoje. Como se fosse um castigo, mas não é assim. É bom recordar que o elemento jurídico na economia sacramental não é primordial, é claro, e nem principal, pois a sua natureza tem uma índole instrumental. Com relação à graça espiritual produzida, todavia, ele continua a ser um elemento de importância essencial. Ou seja, não é primordial, ou seja, não é a primeira coisa que a gente deve verificar, mas é instrumental, ou seja, o direito canônico serve para que essa distribuição espiritual seja eficiente, seja eficaz, possa realizar aquilo que Deus quer realizar na vida da pessoa e na vida do seu povo. Bom, eu vou parar, vou pular um pouquinho, viu, gente? Aproveita e coloca a apresentação de novo, que alguém já derrubou, viu? Meu Deus, Jesus. Sangue de Cristo tem poder. Isso. Vai pausar. Eu vou passar agora, não vou me deter muito na parte introdutória do código, mas vou passar agora para o primeiro sacramento da iniciação cristã, o batismo. Deixa eu passar alguns slides aqui. Aqui. O batismo, né? A gente sabe que o código, ele tem uma ordem, né, nos sacramentos, a iniciação à vida cristã. Né? Esta ordem é batismo, confirmação e Eucaristia. Esta ordem é proposital, não é aleatória, né? Esta ordem justamente quer fazer com que o fiel, né, que está sendo iniciado à vida cristã, através dos sacramentos da iniciação cristã, que o fiel possa fazer um caminho mistagógico, ou seja, adentrando no mistério da fé em Cristo, adentrando no mistério da fé revelada por Cristo e experimentando totalmente e plenamente este mistério e encarnando isso na vida dele, né? O cânon 849, ele fala o que é o batismo. O batismo, fala o cânon,
é porta dos sacramentos, necessário, de fato, ou pelo menos em desejo para a salvação. Ou seja, aqui nós entendemos que o batismo, ele é necessário para a salvação, a primeira coisa, e ele é tão necessário que a igreja compreende que ele pode ser celebrado para aqueles que se dispõem a celebrá-lo, né? Mas também ele pode ser eficaz, mesmo não sendo celebrado e não sendo administrado a pessoa, mas basta que a pessoa deseje recebê-lo. É claro que aqui existe um contexto, né? Por exemplo, uma pergunta que vocês podem fazer. Uma criança que, ao nascer, ela nasce morta, sem vida. Como é que fica a salvação dessa criança? Será que essa criança é filha de Deus ou filho de Deus? A igreja fala assim: basta que os pais desejassem conceder a esta criança nascida morta o batismo, que o batismo acontece. A eficácia do batismo acontece. É o que a gente chama de batismo de desejo. Um catecúmeno, ou alguém que nunca foi batizado, mas que, de fato, ele morre antes de ser batizado. Ou seja, ele desejava ardentemente ser batizado, mas não conseguiu ser batizado. É o chamado batismo de desejo. Acontece a ação sacramental do batismo apenas pelo desejo da pessoa de querer se consagrar a Deus, de querer se tornar filho de Deus e acolher a proposta de vida nova que Cristo nos traz. Sobretudo, a sua própria vida, né? E continua falando assim: é por meio do batismo que os homens são libertados dos pecados, se regeneram como filho de Deus e, configurados com Cristo por um caráter indelével, se incorporam à igreja. Só se confere validamente pela ablução de água verdadeira com a devida forma verbal, né? A devida forma verbal. Aqui a gente viu que o batismo, ele liberta o homem do seu pecado e gera ele para uma vida em Cristo, tornando-o filho de Deus. E incorporando ele à igreja, ou seja, ao povo sacerdotal. Isso significa que o batismo ele não tem uma dimensão somente individual, como qualquer outro sacramento, mas tem uma dimensão chamada pública, comunitária. Por isso que, muitas vezes, os sacramentos eles não podem ser celebrados nem olhando somente a necessidade do fiel, mas olhando também a necessidade e a missão da igreja, nem tampouco eles devem ser celebrados individualmente, sem a presença da comunidade. Devem ser celebrados sempre em presença da comunidade e com a comunidade, para que assim se subtenda, se entenda e se compreenda que o sacramento recebido não é somente vamos dizer, um favor que Deus me faz, uma bênção que Deus me dá, mas é também um compromisso que eu faço com Deus ao me tornar membro da igreja, e este compromisso, como a gente viu lá no início, é justamente o exercício dessa tríplice missão de Cristo: ensinar, santificar e pastorear. Por isso que o batismo nos configura com Cristo, por caráter indelével. Nós assumimos com o batismo a vida de Cristo. Somos portadores da vida de Cristo. E, é claro, isso só acontece a partir da ablução, com água verdadeira, juntamente com a devida forma verbal. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não posso, pelo batismo,
e pelo sacramento ser sinais materiais, né, da ação de Deus na nossa vida, ou seja, por meio da matéria criada por Deus, Deus age na vida do cristão, na vida do fiel, na vida da pessoa, com a sua graça santificante. Então, é preciso que se leve em consideração a matéria que eu celebro o sacramento. Aqui, nesse caso, o batismo. É preciso, para ser válido, ou seja, para ser eficaz, é preciso ser água verdadeira. E precisa, né, ou ablução, né, ou imersão, né? Então, pode ser apenas jogar água na cabeça, ou pode ser, como era antigamente, a imersão de todo o corpo do fiel batizado, do fiel que quer ser batizado, na fonte batismal. E é bom que lembre sempre a forma verbal. Que a forma verbal significa que quem ministra o batismo quer fazer aquilo que a igreja entende fazer ao administrar o sacramento. Eu não vou fazer aquilo que eu acho que devo fazer. Eu acho que o batismo é uma bênção que Deus dá. Não, meu filhinho. Você, como sacerdote, você, como ministro do batismo, você não pode administrar o sacramento apenas achando que está administrando com essa intenção, a sua intenção pessoal. Mas a intenção que deve estar no sacramento é a intenção da igreja, porque é o cumprimento da igreja, da ordem do seu fundador, de fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele quer, aquilo que é próprio da sua vontade, aquilo que ele quer realizar na vida do seu povo, na vida de cada ser humano. Por isso é importante a questão da fórmula, né, do modo como se fala. A gente não pode, na liturgia, colocar as nossas opiniões, nem tampouco as nossas palavras, nessa forma sacramental, né? Já que o batismo, ele deve ser administrado em prol da salvação da pessoa, é injusto negá-lo. É claro que se deve considerar também o sujeito, né? Ou seja, a sua disposição à celebração. Eu não posso negar o batismo, mas também não posso administrá-lo de qualquer forma. Então, é importante a disposição do sujeito na recepção do sacramento. Né? Na recepção do sacramento. O batismo, diferentemente dos outros sacramentos, os quais só os fiéis batizados têm o direito, pode ser oferecido para todos os homens, enquanto eles não tenham ingressado para fazer parte do povo de Deus. Diante disso, percebe-se o batismo como o sacramento, segundo o cano 849, necessário para a salvação e porta, como ele diz, para outros sacramentos. Logo, é importante compreender o batismo dentro da perspectiva da iniciação cristã. Juntamente com a confirmação e a Eucaristia, não se compreende isso separado, por isso a catequese deve valorizar, né, os três sacramentos juntos. O procedimento iniciático na nossa fé não se propõe tanto em assumir um sistema de verdade e um código de ética novo, mas a celebrar um evento de salvação por iniciativa gratuita de Deus. Então, esse mistério, este evento da salvação que acontece na vida da pessoa, a partir do encontro dela com Cristo, precisa acontecer dentro da celebração destes sacramentos da iniciação à vida, da iniciação cristã. Né? A iniciação cristã indica que os sacramentos do batismo, confirmação e Eucaristia assumem uma conotação unitária, em uma sequência bem definida, que se encontra, inclusive, na organização das normativas do Código 83, batismo, confirmação e Eucaristia, que é a mesma do Código 17, não é uma novidade isso. Existe, por exemplo, né, o cânon 866 estabelece que, a não ser que uma razão grave impeça o adulto que é batizado, seja confirmado logo depois do batismo. O cânon 866 pede que o batizado seja confirmado logo depois do batismo.
a não ser por uma razão grave. Que razão grave é essa? Não chegou à idade oportuna para a recepção do sacramento da confirmação, por exemplo. O Cânon 842, parágrafo 2º, afirma que os sacramentos do batismo, da confirmação e da Santíssima Eucaristia acham-se de tal forma unidos entre si que são indispensáveis para a plena iniciação cristã. Ou seja, não acontece a iniciação à vida cristã sem os 3 sacramentos. É claro que a nova impostação da iniciação cristã é ligada ao tema da idade do batizando, sobre o qual se levanta um problema muito discutido nas últimas décadas, no qual se pede uma resposta sobre os seguintes questionamentos: a quem é reservada a iniciação cristã? Aos adultos, aos adolescentes, ou também aos recém-nascidos? No caso do adulto, não existe nenhuma dificuldade para ver a possibilidade do caminho iniciático. Todavia, na hipótese do adolescente, quando alcança o uso da razão, a iniciação se verifica também com o envolvimento dos pais e da comunidade cristã. Ou seja, se envolve os pais para que essa iniciação cristã seja feita. Isso subtende o quê? Que não somente catequizo o adolescente e faço o caminho com o adolescente. É preciso que eu faça esse caminho de iniciação cristã também com os pais desse adolescente, né? Para que assim se possa ser facilitado uma redescoberta da experiência sacramental e das consequentes responsabilidades que advêm desta ação sacramental na vida do adolescente. Todavia, quando o batismo é conferido às crianças privadas de uso da razão, estes não podem ser verdadeiramente iniciados sem os pais e os padrinhos dentro de um processo que estende no tempo, muito além do evento batismal, é claro. Essa iniciação cristã continua. Este acompanhamento deve continuar. Neste caso, é preciso pensar uma organização da catequese nas comunidades paroquiais que possibilite um processo de iniciação cristã para todas as idades, adaptando o caminho a partir das particularidades e das pessoas envolvidas no processo da iniciação. Ou seja, a iniciação à vida cristã não é somente para os adultos, é para o adolescente, é para a criança. Se é para o adolescente e para a criança, quem deve ser envolvido na iniciação? Os pais, os padrinhos. Então, não são processos distintos, são processos, vamos dizer assim, juntos, né? Feitos juntos e complementares, né? Só assim, né? Só dessa forma, o batizado assume a sua configuração ontológica em Cristo, ou seja, a sua configuração do ser, da sua vida em Cristo. E só assim, contemporaneamente, se insere no seu corpo, que é a igreja. O Cânon 849 vai falar sobre isso, né? Então, é bom que a gente entenda que o batismo e, com isso, a catequese, né, precisa se configurar a esta necessidade de iniciação à vida cristã de todo fiel, de toda pessoa. Que eu já falei. Sim. É bom lembrar sempre que o batismo e qualquer outro sacramento, já falei sobre isso, ganha significado não somente na dimensão pessoal, mas também na dimensão social deste sacramento, no modo como o batizado se relaciona com a comunidade e com a igreja. Isso precisa ser frisado, isso precisa ser sublinhado e evidenciado nas nossas catequeses. Então, vamos aqui falar sobre a validade do batismo. E aqui é bom que a gente saiba, né, que quando se fala de validade, se fala de eficácia sacramental. Sem esses elementos,
Exato, está mudo aí para todo mundo. Vamos esperar um pouquinho, que daqui a pouco ele volta. Não me fechou aqui, mano. A mãe foi lá quando voltou, os caras beijo no chão. Gente, você caiu aqui a internet, vocês pararam onde? A validade do batismo. Ótimo, então pegaram tudo. Vamos lá. A validade do batismo, como eu falei, precisa se compreender o ministro, ou seja, quem celebra. Segundo, deixa eu apresentar aqui na tela. Apresentou? Então, o ministro, segundo, o sujeito, a disposição do sujeito. Terceiro, a ação batismal com água verdadeira e a indicação da unidade da natureza divina em referência ao mistério da Santíssima Trindade. Eu falei aqui sobre a questão de algumas denominações cristãs não terem um batismo válido, porque falta ou essa referência na fórmula e nas palavras do batismo, né? A referência à Santíssima Trindade, como também, muitas vezes, por exemplo, os mormons, a Testemunha de Jeová, que batizam em nome de Jesus Cristo, como também, muitas vezes, né, a intenção do ministro. Como, por exemplo, o batismo da Igreja Brasileira, se duvida da sua validade por causa da falta de intenção. Será que o ministro quer, de fato, batizar em nome, realizar no batismo aquilo que a Igreja quer realizar? Qual é a intenção dele, né? Existem alguns momentos que justamente na administração do batismo, é importante que, tendo como modo de administrar o batismo, precisa ter a ablução, ou seja, a água ou derramada na cabeça do fiel, da pessoa, ou então a pessoa imersa na fonte batismal. Consequentemente, fica excluída a aspersão. Por quê? Por que não se pode aspergir o fiel quando é batizado? Porque não sabe onde a água vai cair. Então, se duvida da efetiva aplicação a um determinado sujeito. Quando se asperge, a água se espalha, né? Então, não tem a gente fazer batismo por aspersão. Com relação para cumprir o batismo, de acordo com a lei manda, e a gente fala aqui de liceidade, né? De acordo com a norma do direito canônico pede, isso aqui, o batismo, se não for feito, ele se torna eficaz. Entretanto, ele se torna, né, ilícito, né? Ou seja, contra a lei. E aqui fala, justamente, para a liceidade do batismo, precisa, a água que é administrada do batismo precisa ser abençoada. Pelo ministro ordinário do batismo, que é o sacerdote ou o diácono. Né? Quando eu falo sacerdote, compreenda sacerdote presbítero, o padre, e o bispo, que também é sacerdote. Né? E deve ser celebrado segundo os livros litúrgicos aprovados pela Igreja.
em um lugar próprio, isto é, na igreja, no oratório, mas se for batizado no hospital, isso não vai afetar a validade do batismo, mas a circunstância se pede isso, né? Bom, eu não vou me deter nas específicos não, porque senão não vai dar tempo, viu, gente? E aqui é importante a questão dos padrinhos, né? Condições para os batizandos, ministros e padrinhos. É importante levar em consideração a idade, seja para o batizando, ou seja, a capacidade de receber o batismo, é reconhecida toda pessoa humana viva que não tenha recebido ainda, cano 864. A partir da perspectiva doutrinária e canônica, é realmente legítimo que deve batizar recém-nascidos, né? É importante lembrar que isso é uma prática milenar na Igreja, que é sustentada pelo magistério constante, conciliar e pontifício, ou seja, dos papas, dos concílios e dos papas. Sendo tal ensinamento motivado pela existência do pecado original em todos os seres humanos, inclusive no recém-nascido. Porque o recém-nascido nasce em um ambiente de pecado. E este ambiente, ele precisa ser protegido deste ambiente de pecado criado pelo pecado original e pelos nossos pecados. Também tal pensamento provém da necessidade de salvação e de regeneração de todos, para possuir uma vida nova no Espírito através do banho batismal. É preciso que até o recém-nascido ele tenha essa regeneração. É preciso que ele se regenere e existe uma necessidade de salvação também por parte do recém-nascido. Essa doutrina do batismo das crianças encontrou resistência nas últimas décadas sobre o plano teológico, mas sobretudo no nível pastoral. Por quê? Significava adiar o batismo até que aquele que o recebesse não tivesse consciência. Isso é um pensamento que a gente tem, ainda hoje muita gente tem. Porque acha que a pessoa deveria ter consciência para poder recusá-lo ou aceitá-lo, né? É preciso que ele tenha uma maturidade para pedir o batismo livremente, sem ser, vamos dizer assim, imposto por ninguém. A Congregação para a Doutrina da Fé, com a instrução Ação Pastoral, de 1980, Pastoralis Actio, afirma que este dom que livra do pecado e comunica a vida divina não pode ser negado às crianças. Por quê? Porque as crianças também precisam receber a vida divina. Precisam ser libertas do pecado. Mas eles nunca pecaram, mas eles precisam ser protegidos do ambiente de pecado. Eles precisam ser protegidos para que eles possam ter um coração reto, no sentido de seguirem não esse ambiente de pecado que muitas vezes influencia, mas também de escutarem este Deus que quer conduzir o coração de cada um deles, né? É claro que o sacramento não é mágico. Para ter uma eficácia, é preciso que haja, é claro, ação e colaboração dos pais, dos padrinhos e da própria comunidade nessa educação e nessa condução da fé do neobatizado, né? Aquele que é batizado. Com relação ao batismo das crianças, para que ele seja celebrado de modo lícito, é preciso ser pedido pelos pais da criança. E estes devem ser devidamente preparados. Os pais devem ser preparados para pedirem o batismo das crianças. De fato, tal elemento é necessário para que a fé cristã seja desenvolvida na vida da criança, ou seja, para que a colaboração que os pais devem fazer na educação cristã da criança possa ser, de fato, uma colaboração que faça com que ele não só receba a vida divina, mas viva a vida divina e tenha esse coração reto para poder escutar a voz de Deus e não a influência do contexto de pecado, né, que nós vivemos. Então, esta garantia pode vir não somente dos pais,
mas também da família da criança, dos tutores, dos seus padrinhos. É preciso que alguém diga assim: eu quero que essa criança seja batizada porque eu me responsabilizo por ela, me responsabilizo de educá-la na fé. Isso é importante. Por isso que a igreja ela coloca alguém mais responsável para responder pela criança e para que a criança, de fato, tenha a garantia de ser educada na fé. Se esses requisitos não podem ser observados, o batismo deve ser adiado, dando as devidas razões dessa decisão aos pais da criança. Para a liceidade, o batizando, né? Isso é para quem possui o uso da razão, né? É preciso para que o batismo seja administrado de acordo com a lei canônica, é preciso que o batizando tenha sido suficientemente instruído sobre a verdade da fé e sobre os deveres morais da religião cristã. Além disso, o sujeito deve ser provado nas etapas do catecumenato, segundo a disciplina específica emanada pela competente conferência episcopal. Ademais, na mesma celebração batismal, deve ser administrado para quem tem o uso da razão, ou seja, significa 7 anos para cima, os outros 2 sacramentos da iniciação cristã. Ou seja, confirmação e eucaristia. A não ser que uma causa grave recomende o contrário. Né? Esta causa grave pode ser a circunstância, pode ser a ausência do ministro sagrado, ordinário, por exemplo, da confirmação deveria ser o bispo, se não for o bispo, a falta da delegação do bispo ao padre que celebra a confirmação. Enfim. Então, o ministro, na verdade, para qualquer pessoa, pode administrar validamente o batismo. Né? Como se fala o cânon 861, parágrafo 2. Ao passo, é claro, que tem a intenção de cumprir aquilo que faz a igreja, enquanto realiza o ato sacramental. A chamada eficácia ex opere operato, ou seja, a eficiência da ação sacramental feita pelo próprio agir, né, daquele que administra o batismo. Ou seja, em nome de Cristo e na força do Espírito Santo, independentemente da convicção de quem batiza. Não se exige a fé de quem batiza. Se exige que ele cumpra o batismo de acordo com de acordo com a intenção da igreja. Utilizando, então, aquilo que a fórmula da igreja. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com água, claro, verdadeira, e na modalidade que se pede a ablução. Né? Existe uma distinção entre ministro ordinário e o extraordinário. O ordinário são aqueles que receberam as ordens sacras no batismo. Né? Ou seja, os bispos, os presbíteros e os diáconos. Cânon 861, parágrafo 1º. Né? Na Igreja Oriental Católica, né, reserva este ofício de ministro ordinário somente aos sacerdotes, ou seja, bispos e presbíteros. Na Igreja Oriental, Igreja Ucraniana Católica, Igreja Greco-Melquita Católica, essas igrejas de rito oriental, só os sacerdotes podem batizar validamente, não os diáconos. É necessário recordar o cânon 530, que coloca o pároco como aquele que deve cumprir esse dever de administrar o batismo. Já na administração do batismo aos adultos, pelo menos daqueles que tenham completado 14 anos, se contemporaneamente é prevista a administração da confirmação, o ministro ordinário, neste caso do batismo, deve ser o bispo. Já os ministros extraordinários, é claro, todo fiel batizado, ou então aquele que não é batizado também pode batizar. Basta que faça, né,
cumpra o batismo com intenção, né? Com a intenção de daquilo que a igreja quer fazer. Bom, já são 9h25. Eu continuo ou paro? José Carlos. É, É aquilo que eu disse, é muita coisa para pouco encontro. Eu sugiro que marque outros encontros e aí a gente continua. então, só se for assim, a gente combinar que eu só conclua um pouco sobre o batismo, né? E aí os outros sacramentos a gente trabalha no próximo encontro que a gente marque. Pode ser Eu assim? acho melhor. É muita coisa, não tem como num encontro só de... A não ser que eu faça de modo muito geral. Vocês querem? Não, vamos combinar assim, então. Aí a gente vê contigo outras datas que são possíveis. Pronto, eu acho melhor que a gente vê com calma cada sacramento. Até mesmo porque muita gente está cochilando da caminhada de ontem ainda, né? É verdade. Depois do dia de hoje. Também acho. Vamos ver a questão dos padrinhos. O papel dos padrinhos ele é diferenciado pela idade do batizando, visto que, se ele é criança, os padrinhos são chamados a se colocarem ao lado dos pais, né, como a gente conhece, e eventualmente substituí-lo no acompanhar o cristão na tenra idade, durante o seu crescimento, para que se abra à fé e ao compromisso da vida cristã. É preciso que dependendo se o batizando é criança, o padrinho se une aos pais, como a gente já sabe, para garantir essa educação da fé cristã, católica, desta criança, e o amadurecimento dele na fé. No caso do adulto, os padrinhos têm uma função mais relevante. Qual é essa função? Sustentar o catecúmeno nas etapas que o direciona ao evento batismal e na preparação imediata para a iniciação cristã. Ou seja, no momento do catecumenato, o padrinho deve acompanhar já desde aquele momento, né? Não deve aparecer somente no dia do batismo, né? Assim, ele é chamado a ajudar o neófito, ou seja, o novo batizado, a perseverar no caminho da fé, no interior da comunidade, ou seja, é ele que deve inserir o adulto, né, dentro da relação comunitária, dentro dos compromissos comunitários. E no testemunho em âmbito social, o testemunho cristão. Por isso, o cânon 873 fala de, quando possível, se pede a participação de uma madrinha ou de um padrinho, não sendo, claro, necessário ser o mesmo sexo do batizante, ou seja, pode ser homem ou mulher, independente do sexo do batizante. Aqui, o cânon 874, ele fala, isso é interessante, elenca alguns elementos objetivos que constituem frequentemente um problema pastoral, pois nem sempre vem cumprida as exigências por quem propõe o nome do padrinho. Por exemplo, que eles conduzam uma vida conforme a fé e ao encargo que exercerão. Então, quais são os requisitos para um fiel assumir o encargo de padrinho? Esses mesmos requisitos servem para o padrinho de batismo, mas também para o padrinho da confirmação, os padrinhos da confirmação. Então, primeiro, precisa ser legitimamente designado, ou seja, para quem exerce é nomeado para este encargo, deve ter atitudes e intenção de exercitá-lo, deve querer exercitar essa função, essa missão de conduzir o seu afilhado na fé cristã, né, na experiência com Cristo Jesus dentro da comunidade, dentro da igreja. No entanto, quem escolhe o padrinho pode ser o batizando, já adulto, os pais do batizando, ou o tutor, né, ou aqueles que fazem, às vezes, dos pais quando é criança, e, na falta destes, o próprio pároco ou outro ministro pode também determinar e escolher o padrinho do batizado. É preciso que o padrinho tenha 16 anos completos. Porém, o bispo diocesano, ele pode estabelecer uma outra idade superior ou inferior, levando em consideração a circunstância concreta da diocese. Isso significa que existem
realidades que um jovem de 15 anos, ele tem uma maturidade na fé mais do que uma pessoa de 40 anos. Então, por isso que também o código ele dá essa flexibilização. Também o pároco ou o ministro pode fazer uma avaliação discricional a respeito da dispensa de alguém, né? Ou seja, alguém pode ser dispensado, o pároco pode dispensar dessa idade pré-estabelecida, é claro, por uma justa causa. Significa que a pessoa que ele tem, muitas vezes, que é apresentada a ele como padrinho, é um jovem de 14 anos, mas que tem uma maturidade de fé mais do que uma pessoa de 40. É preciso que os padrinhos recebam o sacramento da iniciação cristã na Igreja Católica, e onde eles são membros, né? Esse requisito aqui é dificilmente cumprido, né? Muitos padrinhos não receberam os 3 sacramentos da iniciação cristã, né? É claro que existe uma flexibilização, mas a razão de ser padrinho, é claro, é importante para se cumprir essa missão de modo sério, é preciso que haja justamente que o padrinho seja iniciado, né, à vida cristã, através dos sacramentos. Conduzir uma vida conforme a fé e o encargo que assume. Aqui eu queria distinguir um padrinho de batismo e de crisma precisa levar uma vida conforme a fé. Aquele padrinho do matrimônio não é exigido isso, porque ele vai ser testemunho de um ato jurídico, de um pacto. Basta que ele tenha consciência do que está acontecendo, ele tenha o uso da razão e seja maduro de constatar aquilo que está acontecendo. Então, o padrinho do matrimônio pode ser qualquer um, mesmo aquele que não seja católico, contanto que ele tenha consciência e razão para poder verificar e testemunhar o ato jurídico. Já o padrinho de batismo e de confirmação, não, ele precisa ter uma vida conforme a fé. Precisa testemunhar a sua fé, porque ele tem essa função de educar na fé cristã. Por isso ele não pode ser atingido por nenhuma pena canônica, e não pode ser o pai ou mãe do batizando, porque se o pai e a mãe vierem a faltar, quem vai assumir o lugar? Né? E aqui eu paro, gente, para entrar na confirmação, mas eu não vou entrar em confirmação não, porque já está tarde. Isso. Tarde Me perdoe, porque realmente é um trabalho, ou eu faço de qualquer jeito, eu não sei fazer, ou então a gente divide isso de modo que possa ser tratado de modo mais adequado, né? Sim. Não, mas tranquilo, para a gente reorganiza a questão dos outros sacramentos da iniciação cristã para apresentar depois. Aí a gente vê outras datas contigo para fazer a apresentação dos outros. E aí nós podemos passar para algumas perguntas que já colocaram aqui no chat, né? Vamos lá. Para tentar, e tem algumas pessoas que se inscreveram também. Daniele, né, pergunta, eu já vi falar que se a criança morre e não é batizada, que durante o funeral se faz esse batismo. Não se batiza ninguém sem vida. Por que não se batiza ninguém sem vida? Porque a intenção do batismo é fazer com que a pessoa receba a vida de Cristo, né? E viva conforme esta realidade, né? O falecido, ele já está não mais na esperança, mas ele está já vivendo aquilo que de fato ele professou enquanto fé. Por isso, como é para salvação, né? Então a igreja, por sabedoria e por misericórdia, né? Ela admite, ela acredita que Deus tem os seus meios de salvar. Inclusive, Deus não deixa a pessoa sem ser salva, mas ele utiliza esse batismo de desejo para salvá-lo. Então, tanto é que no código se fala, se um feto abortado, por exemplo,
Quando o feto é abortado e se constata que o feto tem vida ainda, né? Então, aqui se pede que se batize o feto, porque ele se constata a vida. Se não se constata a vida no feto, né, não se pode batizar. Então, só se batiza gente viva, não se batiza defunto. Ok, obrigado. Vamos para outra pergunta, que acho que é CSI, está escrito aqui, né? Mas talvez a sigla do nome da pessoa, né? CSI. Como, a partir do direito canônico, compreender a relação entre a recepção dos sacramentos da iniciação cristã e pessoas que se identificam como LGBTQIAP+, sendo essas tão engajadas e comprometidas na e como igreja, quanto outras que não possuem identificação, às vezes até mais engajadas e comprometidas, para que canonicamente não caiamos em preconceitos e discriminações que nos descaracterizam como cristãos ou cristãs, sem querer segregar ou menosprezar absolutamente ninguém. É uma situação hoje muito delicada, né, essa questão. Eu acredito assim, o Machado da Igreja fala, existe aquele que tem tendência homoafetiva, né? Existe aquele que vive um lobby gay. Né? Aquilo que eu disse no início, não se pode pregar uma coisa e se agir de modo completamente diferente. Então, o que é que a igreja ensina sobre aqueles que vivem a homoafetividade? Né? Que eles estão em pecado público, chamado pecado público manifesto. Essas pessoas devem ser excluídas da igreja? Não. Elas devem ser acompanhadas e escutadas nas suas dores, nas suas necessidades. Mas, padre, elas não podem ser batizadas? Elas não podem receber o sacramento? Isso não seria uma segregação? É aquilo que eu falei, o cumprimento da justiça não é o cumprimento da necessidade, vamos dizer assim, particular do fiel, né? Da pessoa. Então, aqui é preciso saber, de fato, se a vida que eu levo está condizente com aquilo que a verdade revelada nos ensina. Né? Então, de fato, eu tenho condições, né, de viver essa... Por mais que eu seja comprometido na igreja, por mais que eu sirva, ótimo, isso é um testemunho. Mas a gente não pode reduzir a verdade cristã por aquilo que eu faço. Né? A gente precisa ter aquilo que eu faço e aquilo que eu sou. Né? E o cristão, ele não é jamais reduzido ao modo como ele vive a sua genitalidade. E não pode se deixar reduzir. Diferente de sexualidade, hein? Genitalidade é uma coisa, sexualidade é outra. Né? Uma coisa complementa a outra. Né? Então, o modo como eu vivo a minha genitalidade, de fato, resplandece a minha sexualidade, o meu modo de me relacionar com Deus, com a igreja, com o outro. Né? Então, são várias questões que precisam ser colocadas diante de nós, para que a gente não dê respostas simplórias, apenas dizendo, é injustiça essa pessoa não ser batizada, porque ela tem direito da graça sacramental. Na verdade, a gente fala que na igreja não existe direito subjetivo, ninguém tem direito a nada. Eu não tenho direito de ser padre, eu não tenho direito da Eucaristia, eu não tenho direito de ser batizado, né? Eu não tenho direito a nada. Ninguém tem direito a nada, como na sociedade civil existe direito subjetivo, ou seja, eu tenho que ser tratado igualmente dentro da comunidade social, dentro das relações sociais. Entretanto, na igreja, eu não tenho direito ao bem espiritual, porque esse bem espiritual não é meu. Esse bem espiritual é concedido
tão somente por graça. Por isso se fala de disposição. Qual é a minha disposição, objetivamente falando? Qual a minha disposição para não somente receber a graça sacramental, mas para viver esta graça e colocar esta graça a serviço da igreja? Então, são essas questões que precisam ser levadas em consideração, não somente a distribuição, né? Porque a distribuição visa somente a pessoa. Não, o sacramento ele tem uma dimensão individual, pessoal, mas tem uma dimensão pública, comunitária, né? Então, a gente precisa também olhar a questão do escândalo, que é uma coisa que a gente esquece, né? Escândalo não é fazer algo feio, né? Que as pessoas se escandalizem, oh, que escândalo. Não. Dentro da igreja, nós somos convidados a evitar o escândalo. Significa o quê? Significa que nós somos chamados a evitar, a transmitir um comportamento ou um pensamento errado e completamente influenciado pelo nosso modo pecaminoso de ser, né, e de viver, e transmitir isso dentro do povo de Deus como se fosse certo. O escândalo, na verdade, é a transmissão do mal e do pecado, e a gente deve evitar isso. Por isso, a necessidade de nós fazermos o possível para viver aquilo que Deus nos pede. Claro que nem sempre a gente vai conseguir viver, mas a gente também tem que aceitar quando a gente não consegue viver e humildemente dizer, Senhor, eis aqui o pobre pecador, faço o meu esforço maior, mas a sua graça que me sustenta. Não somente por meio dos sacramentos, mas por meio de outros meios que Deus pode agir na nossa vida. Né? E a igreja acredita nisso. E aí, para completar, né, uma pessoa faz a pergunta mais objetiva. Em relação do batismo de crianças de casais homossexuais, como se dá o direito canônico? São autorizados, não autorizados? Então, o direito canônico fala, como vocês viram, que o sacramento do batismo é para a salvação. Por isso, é injusto negar o sacramento de batismo a qualquer pessoa. Então, aqui, um casal homoafetivo que apresenta o filho para ser batizado deve, claro, receber o batismo. Porém, quem administra o batismo, precisa constatar se há possibilidade daquela criança ser educada na fé. Por isso, o padrinho que vai ser escolhido, precisa ver, aquele padrinho tem condições de ajudar os pais homoafetivos, né, a viverem, a cumprir essa missão de educar na fé a criança, ou seja, eles não vão passar uma verdade como cristã, sendo que a verdade seria a opinião deles, né? Então, é preciso que haja essa possibilidade, não se deve negar, mas é preciso considerar a possibilidade dessa criança não somente ser batizada, mas ser educada na fé. Ok. Lorena, quem fez essa pergunta foi Evandro. Agora, Lorena pergunta, uma pessoa que foi batizada em situação de urgência deve passar pelo rito completo posteriormente ou apenas fazer a complementação do batismo? Pronto, eu pulei essa parte, da verdade, porque não dava, mas que bom que perguntou. Então, uma pessoa que está em perigo de morte é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, por qualquer ministro, ou seja, ou um sacerdote, ou um diácono, ou também um fiel leigo. Né? Então, é batizado, e ele sai do perigo de morte, volta para casa, recupera, aí ele deve completar o rito. Deve completar o rito e precisa também registrar o batismo. Porque futuramente, depois, essa pessoa pode casar-se, pode se ordenar padre, né? Pode também professar o voto público dentro de uma congregação, como religioso, como religiosa. Isso precisa estar no registro de batismo para que não haja confusões, né? E que sacramentos sejam dados a ela de modo inválido. Né? Então, precisa, sim, completar o rito, e no completar o rito, precisa registrar na paróquia,
dessa pessoa o batismo que ela recebeu. Ok. Mônica pergunta, acho que você estava colocando a questão um pouco dos padrinhos. Isso significa no batismo, não é obrigatório ter padrinhos e madrinha? Uhum. Então, não é, por exemplo, o batismo, o padrinho e a madrinha no batismo não é para a validade do batismo, é para a liceidade. Isso significa dizer, para a frutuosidade, ou seja, para que o sacramento recebido seja frutuoso. Isso significa o quê? Que o padrinho e a madrinha, mesmo que não tenha o padrinho e a madrinha, o sacramento acontece. É válido, a graça sacramental acontece. Porém, existe uma grande possibilidade de que esta graça sacramental não se desenvolva e não amadureça na vida do fiel. Então, neste caso, é importante a presença do padrinho, porque ele vai colaborar. É claro, a gente não caminha nunca sozinho, isolados na igreja, a gente caminha sempre juntos e ajudados pelos outros, né? Então, nesse caso, é importante a presença do padrinho, não para a validade do batismo, porque a graça sacramental acontece, mas para que o batismo seja frutuoso e a graça sacramental amadureça e desenvolva na vida da criança ou do batizado. Certo. A Paula pergunta, em casos onde os avós criam o neto sem a presença da mãe, eles podem providenciar o batismo sem o consentimento dela? Pode sim, ou seja, se não os pais, aqueles que são responsáveis pela criança. Porque eles também se responsabilizarão pela educação na fé cristã. Né? Okay. No caso dos padrinhos, se estiverem fora da graça, por estar em pecado, não professar fé católica, etc., não pode ser padrinho da criança, correto? Não podem. Porque exige o testemunho da fé e a vivência, né, da fé cristã para que ele possa transmitir, não somente com a boca, né, mas com exemplo, com testemunho. Certo. Antônio pergunta, né, ele dá preparação à catequese para pais e padrinhos. Eu tenho me deparado com vários candidatos a padrinhos que comungam de uma outra denominação religiosa, e a orientação que eu faço é que essa pessoa não pode assumir o papel de padrinho, e sim de testemunha desse ato. Pergunto, existe uma outra orientação por parte da igreja? Certíssimo. O que é que a igreja fala, o direito canônico fala? Só pode ser padrinho, ou seja, responsável pela educação da fé cristã católica, quem é católico. No diretório ecumênico da igreja se fala que um cristão ortodoxo pode ser padrinho, sim, da criança. O ortodoxo. Por quê? Eu não vou entrar nisso, mas eu tenho que falar. Porque o ortodoxo, ele está em um grau de comunhão com a igreja, justamente porque os sacramentos que ele recebe são válidos, e a igreja dele tem sucessão apostólica. Então, nesse caso, um grau de comunhão com a igreja de Cristo, que é a católica, onde subsiste a igreja de Cristo, muito mais elevado do que com um protestante, por exemplo. O grau de comunhão é muito mais baixo, porque temos comunhão com a igreja protestante, a partir do batismo válido, a partir da palavra. Mas existem outros elementos de comunhão que não existem na igreja protestante. Então, um padrinho, ele não pode ser protestante. Ele pode ser testemunha do ato jurídico, vamos dizer assim, do acontecimento do batismo, mas não pode educar na fé cristã justamente por essa falta de comunhão. E a partir daí, tem uma pergunta também que estão fazendo, Helenira que falou, os padrinhos têm que ser casados para batizar uma criança? Bom, se moram juntos, um homem ou uma mulher, precisam ser casados. Agora, uma divorciada, um divorciado pode ser padrinho? Se não está com ninguém, pode. Se está solteiro, etc., pode. Agora, se eu sou divorciado, casei na igreja, né? Casei na igreja, meu matrimônio é válido. Estou com uma outra pessoa, em uma segunda união,
aqui não se poderia, Uhum. porque são chamados pecados públicos manifestos. É o que são atitudes e modo de viver a vida que muitas vezes pode conduzir ao erro, né, aquele afilhado, né? Ou seja, ele pode achar que aquele modo de viver é o certo. É aquilo que Deus ensina, é aquilo que a verdade revelada por Cristo ensina. E, então, para não gerar escândalo, esses pecados públicos manifestos, quem vive no pecado público manifesto não poderia ser padrinho, não pode comungar, não pode confessar, etc, etc. Concluindo aqui as perguntas escritas no chat, Isa pergunta: dou catequese a muitos filhos de candomblecistas, e essas crianças perguntam se pode frequentar o terreiro. Olha, frequentar depende da frequência. Como será essa frequência, né? A frequência, eu vou lá, vamos dizer, porque eu sou convidado por um amigo, está lá presente, mas eu não acredito naquilo que está acontecendo, é uma coisa, é uma presença, né? Uma presença, vamos dizer, indiferente. Eu estou ali por causa do meu amigo, não estou ali por aquilo que está sendo celebrado. Agora, se é uma presença que envolve compromisso, que envolve crença, então essa presença aí tá errada. Ou seja, não é condizente, né, com alguém que está querendo ser iniciado na fé cristã, né? Uhum. Certo. Aí tem duas pessoas que se inscreveram, que é Tânio Mendes. Tânio, você quer fazer a pergunta de forma breve? Ou você levantou a mãozinha e esqueceu aí? Tânio. Olá, boa noite. Sou Antônio Mendes, do gosto do IPI. Eu queria saber do Padre Alberto aí, né? Tive uma tia que ela me educou na fé e nós temos, já foi até citado, se não me falha a memória, mas se um leigo, a pessoa em estado de saúde degradante, deseja ser batizada, se o leigo pode fazer esse batismo, né? E ela uma vez me ensinou que esse batismo tem validade e que o leigo tem autonomia desde que a pessoa que se encontre no estado de saúde, né, crítico, prestes a partir, ela queira, a gente tem essa autonomia de batizar essa pessoa. Corretíssimo, Tânio. Então, pode sim um leigo batizar nessa situação extrema, né? E essa situação extrema significa a pessoa corre risco de vida. Então, se batiza a pessoa e o leigo deve fazer em nome da igreja, com a intenção da igreja, ou seja, segundo a forma que a igreja determina, né? As palavras em nome da Santíssima Trindade, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a água, que não precisa ser benta, pode ser qualquer água, porque a benta seria para a liceidade, né? Mas nesse momento a gente precisa preservar a validade. Então pode ser uma água que não é benta, mas que seja água verdadeira, e se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o batismo é eficaz, ou seja, a pessoa recebe a graça sacramental, sim. Se a pessoa sai desse perigo de vida, esse risco, ele deve, então, como eu disse, já completar o rito e registrar o batismo. Aproveitando que você está falando da água aí, tem até uma pergunta no chat falando se pode ser batizado com água do mar, por exemplo. Olha, água verdadeira significa H2O. A água do mar tem H2O, mas tem outros elementos químicos, né? Uhum. Como, por exemplo, o sódio, né? Por isso que é salgada. Enfim, então, não se deve batizar com água do mar, não. Se batiza com água H2O, ou seja, água doce, água potável. Certo. Célia Carrilho se inscreveu.
Quer fazer a pergunta, Célia? Não apareceu, né? Então, a Maria da Conceição Ribeiro também levantou a mãozinha. Maria da Conceição. Não estou conseguindo. Tá falando agora, Maria, pode falar. Tá. Pode falar, Maria. Desculpa, é que a internet está horrível. Boa noite, padre, a todos. Boa noite. Sobre essa questão aí do batismo do leigo, eu também sou catequista há algum tempo, mas como tudo vem, né, se renovando, inovando, sobre essa questão aí também fui educada da mesma forma aí que o Tânio, né, minha avó falava sempre isso, as minhas catequistas também falavam sobre. No caso da criança, né, que esteja já num estágio aí um pouco crítico, né, eu passei por essa situação, né, de uma criança estar nessa situação aí, em caso crítico, e eu mesma batizei, né, com as palavras da Santíssima Trindade e com a água. Foi um momento, assim, extremo, né, não, peço a Deus que eu não passe mais por essa situação, porque até então, né, quase com um sobrinho meu, essa criança. Depois disso, o que a gente deve fazer? A criança, ela não vai a óbito, e sim, né, vem a sua saúde normal. É necessário levar até o sacerdote para complementar o rito do batismo? Sim, é necessário. Necessário com essa intenção de complementar o rito do batismo, porque ela saiu da situação extrema, né, e está entrando na situação ordinária, a situação normal. Então, ela vai ter uma vida na igreja, e essa vida precisa ser registrada, por exemplo. Ou seja, ela precisa, então, complementar o rito e registrar este batismo recebido num momento extremo na paróquia onde foi batizado, né? Na verdade, no local onde foi batizado. Sim, gente, algumas perguntas aí já foram até feitas e respondidas, né? Então, vamos ter o senso de não fazê-las novamente, porque senão vai prolongar. Então, só vou fazer mais 2 perguntas de 2 pessoas aqui, tá? Chamar, porque já vai dar 10 horas, já deu 10 horas e não dá tempo de responder mais, tá? Então, vou chamar só o Flávio Félix, que é o próximo, que faça a pergunta de forma breve e objetiva. Oi, estão me ouvindo? Sim. Estamos. Oi, padre. Boa noite a todos. Boa noite. A minha pergunta é bem objetiva. Aconteceu uma situação em que uma pessoa faleceu e ela não era batizada. Chamaram um ministro da Eucaristia para que fizesse esse batismo. E aí eu queria ouvir qual é a validade desse batismo. Nesse sentido, uma explicação aí do padre com relação a isso, se isso pode, se não pode. Essa é a minha pergunta. É aquilo que eu disse já. O batismo, ele é inválido, não tem eficácia alguma, administrado para uma pessoa já falecida. Precisa ser uma pessoa viva. Agora, é claro, ela foi batizada ou não foi? Se foi batizada, porque desejou ser batizada. Ou porque, então, houve o batismo de desejo, chamado batismo de desejo. Então, nesse caso, ela pode ter sido batizada porque ela desejou. Mas esse batismo que a ministra fez é inválido. Isso. Não tem eficácia alguma, porque a pessoa já estava falecida. Isso. A pergunta já foi respondida já 2 vezes, então vamos lá, gente. É só prestar atenção nas respostas aí. Tânia, é a última, gente. Infelizmente não tem como a gente poder chamar mais não, viu? Então a última agora vai ser Tânia Santos, tá? E aí a gente vai aguardando as perguntas para a próxima vez que a gente for continuar, tá? Então, Tânia Santos. Oi, não, a pergunta é quase mais ou menos igual a essa, mas não é bem que batizou. Se batizou, ele teve desejo, eu não sei. Mas meu irmão morreu sem se batizar.
batizar. Eu fiquei muito preocupada com isso. Aí eu só queria saber, né, o que é, nesse caso, como seria no caso, assim. Não tem como para ele, né? No caso, assim, já foi, né? Eu não escutei direito, não, Tânia. Também não José entendi Carlos, sua pergunta, Tânia. Eu também não entendi, não. Tá muito abafado o som dela. Esse muda. caso, tá ouvindo melhor? Agora estou. Sim. Meu irmão, já disse, faleceu. Eu não sei se ele esse desejo. Ele estava preparando. Parou. Tá ruim. Tânia, sua ligação está muito ruim. Ninguém está entendendo o que você está falando. Infelizmente, Consegui viu? escutar. A gente não consegue entender. Então, ao invés de você, eu vou chamar o Evandro O Cabral. irmão faleceu sem se batizar, é isso que ela quer dizer? É isso que eu já Eu respondi. acho que eu entendi o que ela quis dizer. Ela perguntou, ela falou que o irmão faleceu sem se batizar. Ela quer saber o que acontece depois. Questão de salvação, imagino eu. É isso. Se houve uma intenção, né, um desejo, seja do irmão dela de se batizar, ou seja de uma pessoa que desejava que ele se batizasse, existe. E se isso ele demonstrava com a vida esse desejo de batizar, então aqui, é claro, nesse caso, ele foi batizado como por desejo. Porém, se não houve intenção dele de se batizar, aí a gente deixa nas mãos de Deus. Deus tem seus meios de salvação que não cabe a gente, né, controlar. Então, também a gente não pode dizer que a igreja nunca vai dizer, né, essa pessoa não foi salva porque nunca queria ir se batizar. Isso cabe a Deus resolver lá. Então, é bom, gente, que tem a dimensão do mistério. Né? Na nossa fé cristã tem a dimensão do mistério. E a dimensão do mistério é que a gente não controla a vontade de Deus. A gente tem conhecimento por aquilo que nos foi revelado. Mas chega um ponto que a autonomia de Deus, né? A misericórdia de Deus, ela age. Então, nesse caso, não cabe a gente, basta a gente rezar. Rezar e entregar nas mãos do Senhor, e ele vai fazer o melhor. Isso. Então, gente, nós vamos agora agradecer a todos vocês que participaram, né, desse nosso momento de formação, aos catequistas, às irmãs, aos padres, aos diáconos, aos leigos de outras pastorais que estiveram conosco nesse momento. Aí depois que a gente tiver as outras datas, a gente, como esse, a gente faz o card, envia para todos os grupos, e eles vão repassando para que vocês possam participar do próximo, tá? Em especial, queremos agradecer muitíssimo ao padre Alberto, que com muito carinho aceitou o nosso convite, né, de estar conosco, passando um pouco do seu conhecimento para a gente, né, que a gente sabe que tem muita coisa aí para a gente poder sugar, para a gente poder aprender, né, então a gente sempre o chama quando tem nessas áreas assim, né, para a gente beber um pouco dessa fonte para nos ajudar nesse nosso processo e caminhada de evangelização. Então, agradecemos com muito carinho, né, o padre Alberto por ter aceito esse nosso convite, né? Que Deus o abençoe sempre na sua missão, tanto como sacerdote, como evangelizador, né? E essa pessoa está sempre disposta a nos ajudar na catequese da arquidiocese. Eu queria chamar o padre Zeca também, que queria falar uma coisinha para concluir, né? Não sei se ele está ouvindo aí, ou se ele está na outra reunião ainda. Está ouvindo, padre Zeca? Ele ainda está na outra reunião ainda, né? Então, padre, eu vou deixar a palavra contigo para o senhor concluir, né, com alguma fala que o senhor queira ainda fazer, e dar a bênção para a gente também, né? Tá bom. É um Rapidão, prazer estar aqui. esse material vai ficar disponível para a gente? Olha, esse material é um material muito denso para eu mandar para vocês. Então, é assim, eu posso até mandar, mas não vai servir muito não, porque tem coisas aqui, tem tudo aqui. Então, isso aqui serviria, vamos dizer assim, para
um curso de mestrado em Direito Canônico. Por isso, se eu passar tudo para vocês, eu acho que não vai servir muito, não. Porque vai precisar de outros conhecimentos, tá? Mas você, acho que gravaram. Então, Sim. Né? Então, aí, a gravação já é muito. Tá Ok, bom? muito obrigado. A sua bênção. Ok. Deus o abençoe. Então, quero agradecer a oportunidade, espero que haja outros momentos, né? A gente vai acertar para continuar a formação, mas que essa noite tenha servido de proveito para vocês, para que vocês, catequistas, possam, de fato, cumprir essa missão tão importante nas nossas comunidades, de conduzir na fé, a partir não só das palavras, mas também, principalmente, do testemunho, da vivência da nossa fé, a esses jovens, a esses adultos que estão começando a sua caminhada nessa iniciação à vida cristã. Vamos, então, suplicar a bênção de Deus, através da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que, de fato, ela esteja nos conduzindo como estrela da evangelização a cada um de nós, este compromisso de anunciar o seu divino Filho Jesus Cristo para aqueles que mais sofrem, para aqueles que necessitam da sua salvação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, estrela da evangelização, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Só queria recordar que a gente... Obrigada, boa noite. A gente tem ainda alguns encontros e comunhões na frente, então que vocês acompanhem o nosso movimento, certo? Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Boa noite, salve Maria. Boa noite. Ave Maria. Deus abençoe a todos. Boa noite.